Boa tarde a todos, a todas. É um prazer imenso estar aqui novamente no podcast Intérpretes do Brasil Contemporâneo. Meu nome é Júlio César Suzuki, sou professor do Departamento de Geografia e estou muito feliz em hoje estar acompanhado da Flávia Lima, que tem formação em Direito e Ciências Sociais, foi aluno de grandes pesquisadores da nossa unidade e para entrevistar dois professores do Departamento de Geografia, professora Mônica Arroio, que iniciou sua formação em Geografia na Argentina, depois passou pelo Programa de Integração da América Latina no seu mestrado e depois no seu doutorado na Geografia, sendo orientada pelo professor Milton Santos, que é o foco do nosso debate aqui hoje. E também o professor Fábio Contel, docente do Departamento de Geografia, que fez a sua graduação, mestrado, doutorado, e tal qual a professora Mônica Arroio, também a sua livre docência na geografia, os dois de uma perspectiva mais econômica de leitura da geografia, e o professor Fábio foi orientando do professor Milton no seu mestrado. Então, para nós é um privilégio ter a professora Mônica aqui hoje, que foi uma das primeiras orientandas do professor Milton, e o professor Fábio, que foi um dos últimos. Né? Então, recompondo de uma certa maneira uma história de orientações aqui no nosso departamento e na nossa universidade, feitas pelo professor Milton. E eu queria começar fazendo uma pergunta, né, para esses nossos dois convidados, né, exatamente sobre quem era esse professor Milton Santos, né, nesse momento que eles os conheceram, né, o conheceram, né, e que permitiu escolher esse intelectual como orientador, né, no caso da professora Mônica para o doutorado e o professor Fábio no mestrado. Sim, então, boa tarde, obrigada, Júlio. Eu conheci o professor Milton Santos primeiro por leituras, eu fazia meu curso de Geografia na Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e conheci primeiro por leituras, também numa conjuntura do meu país, que era a Argentina, naquele momento, vivendo um processo de redemocratização. Estou falando dos anos 80, metade dos anos 80. Como o Brasil também, simultaneamente estavam vivendo um processo de redemocratização, na segunda, vamos dizer assim, metade da década de 90. Chegavam, então, na faculdade, lá na Universidade de Buenos Aires, novas leituras, novos autores, e nós, como jovens estudantes, já concluindo o curso de graduação e saindo para começar um processo de pesquisa e de futuros estudos, nos interessamos muito pela leitura de Milton Santos, que se constituía como um autor importante já no pensamento crítico. E essa descoberta, que foi muito interessante, depois veio a se concretizar do ponto de vista do conhecimento pessoal, porque o professor Milton, junto com outros colegas dele aqui do Departamento de Geografia da FFLEG, foram a dois seminários que se realizaram na Universidade de Buenos Aires. Inclusive, diríamos, uma primeira, vamos dizer assim, tentativa de fazer uma aproximação institucional entre a USP e a UBA. Então, houve dois seminários lá e houve outro seminário aqui, em São Paulo. Então, dessa maneira, eu conhecia Milton pessoalmente, ele está indo a estes seminários a Buenos Aires. Então, já aí também veio aquela fascinação pela figura dele, sobretudo porque tinha uma força na sua exposição de ideias e no debate muito importante, interessante. Então, esta foi, diríamos, minha primeira aproximação. E depois eu vim para São Paulo, a Universidade de São Paulo, a fazer o mestrado no PROLAM. Fiz sob orientação do professor Cedi Irano, um querido professor também daqui da casa. Bom, no PROLAM, como é um programa interdisciplinar, a gente podia, nós como estudantes, no caso eu estudante de mestrado, podia fazer disciplinas em diferentes faculdades.
E a primeira disciplina que eu escolhi para fazer como estudante de mestrado foi uma disciplina que o professor Milton oferecia na geografia, os estudos sobre o tempo desde uma perspectiva geográfica. Relação tempo-espaço, ou seja, é uma disciplina fascinante. Então, claro, naquele momento, que era segundo semestre de 1991, fui sua aluna em sala de aula. E dessa maneira, então, cada vez mais me aproximei do professor como aluna em sala de aula. E só para terminar este encontro, estava o professor em 1991, junto com a professora Maria Adélia de Souza, organizando um evento que iria ser no ano seguinte, iria ser em 1992, um importante evento que se chamou O Novo Mapa do Mundo. Então, como eles estavam iniciando a organização do evento um ano antes, e eu estava agora mais próxima do Departamento de Geografia, porque estava fazendo aquela disciplina, então fui me integrando a essa equipe de trabalho de organização desse evento, junto ao professor Milton e à professora Maria Adélia. E dessa maneira, então, veio naturalmente uma aproximação muito de um cotidiano, vamos dizer assim, acadêmico, que me proporcionava não só a disciplina que eu estava cursando, sino também esse âmbito que eles, de organização do evento, que se realizava no Departamento de Geografia. E assim foi, então, um encontro que eu sempre agradeço à vida, esse encontro muito feliz, porque foi um encontro que conseguiu, vamos dizer assim, a ver se a palavra seria essa, conciliar minhas inquietações como estudante de pós-graduação com também um projeto acadêmico muito interessante que estava querendo fazer uma proposta de leitura crítica do mundo, e isso me parecia assim fascinante como mestranda aqui, iniciando meus estudos na USP. Obrigado, Júlio, pela pergunta, pelo convite, por essa atividade tão significativa. Enfim, não deixa de ser uma homenagem ao nosso querido professor Milton Santos. Prazer estar aqui com a Flávia também, que eu conheci hoje, minha querida amiga Mônica Arroio. Eu conheci o professor Milton, tive o privilégio de conhecer ele ainda na graduação. Da mesma forma que a Mônica, eu tinha, ainda muito novinho, mas tinha notícia de que ele era um geógrafo importante, mas tive o privilégio de fazer uma disciplina na graduação com ele, que existe a disciplina hoje, se chamava Introdução aos Estudos da Urbanização no Terceiro Mundo. Imaginem, para um aluno da graduação, ter aula com alguém que escreveu livros como O Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo, O Espaço Dividido, a própria trajetória dele nas décadas de 70 e 80 refletem muito bem os conteúdos que ele trabalhou nessa disciplina. Então foi um privilégio enorme, foi a primeira vez que eu tive contato sistemático com ele. Ele era um professor muito rigoroso em sala de aula, assim como na orientação. Permitam-me fazer um parênteses, quem fez graduação na década de 90, como eu fiz, sobretudo na primeira metade da década de 90, teve vários outros privilégios também, para lembrar de outros nomes importantes. A professora Mônica falou da professora Maria Adélia de Souza, professor Armen Mamigonian, professor Armando Correia da Silva, José Pereira de Queiroz Neto. A gente acabou sendo uma geração que teve contato ainda na graduação com esses grandes mestres, e incluindo o professor Milton Santos. Desde então, não me lembro exatamente quando, óbvio, no final da minha graduação eu já pensava em fazer mestrado, doutorado, e tinha como uma das intenções procurar o professor Milton por tudo que eu tinha aprendido no curso com ele e também pelo que ele representava. Num certo sentido, foi semelhante ao que a professora Mônica mencionou. Também comecei a frequentar o laboratório de planejamento, o Laboplan, que era o laboratório do qual o professor Milton estava ligado. Conheci os alunos, orientandos dele e de outros docentes ligados ao laboratório. Comecei a ajudar nos congressos, foram
pelo menos 3 ou 4 grandes eventos que ele, o professor Milton e a professora Maria Adélia de Souza organizaram, e comecei a me aproximar dele também. Eu acho que talvez seja interessante registrar. Eu tive uma bolsa, antes de entrar no mestrado, eu tive uma bolsa que chamava Bolsa de Aperfeiçoamento. Quem é da nossa geração vai se lembrar. Não existe mais essa bolsa, mas era uma bolsa concedida antes de se entrar no mestrado, né? Eu fiquei 2 anos. Ele ficou um pouco, no fundo, hoje eu acho que ele ficou um pouco me testando para ver se eu teria, enfim, de fato, esse compromisso que o rigor dele sempre exigiu no trabalho acadêmico, e acabou que deu certo depois desses 2 anos dessa bolsa de aperfeiçoamento, ajudando em eventos, fazendo pesquisas que ele julgava importante. Então, aprendi muito já nesse período antes do mestrado, e o mestrado foi também enfim, uma experiência existencial, para além da coisa profissional, acadêmica, porque ele era um ser humano único, no fundo, né? Esse talento dele para o trabalho intelectual, esse compromisso dele com tudo que diz respeito ao mundo acadêmico ou universitário, essa força dele como um pensador do mundo contemporâneo, tudo isso nos impressionava demais, né? E óbvio, nos cativava demais. Então, acho que foi um pouco assim, Júlio, a minha aproximação com ele. Bom, olá, um prazer estar aqui com vocês pesquisadores, em nome da Folha de São Paulo. Eu que fui estudante de graduação aqui na FEFELESH na segunda metade da década de 90, portanto, um pouquinho aí à frente do professor Fábio. E queria começar perguntando um pouquinho de que forma a evolução do pensamento geográfico de Milton Santos se conecta com a sua biografia, né? Ele que teve um primeiro período na Bahia, uma carreira internacional imposta pela ditadura, pelo golpe militar, né, de 64, a volta ao Brasil e um ensino na USP, uma carreira acadêmica bastante produtiva. Então, de que forma essa trajetória moldou o pensamento geográfico do Milton Santos? Quer que eu... Sim, pode começar, Tá bom. claro. É possível, nessa trajetória acadêmica dele, ainda que a palavra fases seja um pouco complicada, não tem nada de linear, né? Mas é possível identificar certos sistemas temporais, certos períodos ao longo da trajetória dele, como você mesma citou. De início, a produção intelectual dele é muito ligada à formação que ele teve da geografia francesa, até mais clássica, né? Ele teve um grande mestre francês, que ele era o único, até onde eu saiba, nas entrevistas que ele deu, nos registros que existem sobre o que ele considerava como as afiliações teóricas, ou a única pessoa a qual ele se refere como um mestre é esse senhor chamado Jean Tricart, que era um geomorfólogo francês, mas um geomorfólogo cuja formação, à época, permitia que transitasse em outras áreas, não só da geografia física. O Tricart era um grande geógrafo urbano também, e um marxista um pouco radical para aquela época. O Tricart era um intelectual com um I maiúsculo. Ele trafegava, ele tinha uma visão interdisciplinar muito sólida, e ele tinha uma visão de mundo, do ponto de vista político, extremamente aguerrida, extremamente compromissada. Então, isso um pouco paradoxalmente, essa produção inicial do professor Milton é muito ligada a uma geografia mais tradicional francesa, mas na atuação política dele, ele já tinha um compromisso com o Partido Comunista na Bahia. Ele já tinha uma militância por causas, vamos chamar, mais sociais. Isso foi o que levou ele também a ser preso em 1964, na lista lá das pessoas que estavam na fila para serem presos. Ele era um dos primeiros da lista. E o exílio faz com que ele tome contato. Aí sim, isso está muito registrado por palavras dele mesmo. O exílio permite que ele tome contato com um outro mundo universitário, permite que ele tome um contato com universidades de excelência já seculares, e estreita o laço com esses intelectuais franceses que também foram fundamentais na formação dele.
e permite essa ida para a França, mas para a Europa depois, porque ele circula também para a Europa, no sentido de outros países que ele circula, para a África, os Estados Unidos, América Latina. Esse exílio no exterior, ainda que do ponto de vista também pessoal e existencial tenha sido muito duro, do ponto de vista familiar, foi muito prolífico do ponto de vista intelectual. Parte das mais importantes obras dele são escritas nessa condição de exilado. Ele se afasta dessa geografia francesa mais tradicional e passa a dialogar e ter como base aquilo um pouco que o Tricard já havia influenciado nele, e havia toda uma discussão sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, a questão da periferia, dos países periféricos, e, no fundo, uma leitura muito, talvez, um pouco objetiva demais, mas eu paro por aqui, ele, na Europa, um pouco paradoxalmente também, ele se contrapõe a toda essa geografia eurocêntrica que se fazia já numa época em que não se falava um pouco de... Enfim, depois veio o discurso decolonial ou pós-colonial, ele já fazia uma geografia muito crítica a mesmo essa literatura, enfim, mais uma perspectiva à esquerda, né, democrática. Ele começa a constituir uma geografia original, que ele vai, no livro Natureza do Espaço, dar a prova mais cabal. Ele já começa a formar uma identidade intelectual e começa a produzir uma geografia muito original, não eurocêntrica, nesse momento do exílio. Quando ele escreve, o livro que me parece que reflete bem isso é esse livro que, em francês, é o Le Métier des Géographes dans les pays sous-développés, em português, o Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo. Esse livro é o livro com que ele rompe, ou ele se contrapõe a essa geografia francesa que formou ele. Sí, interesante también lembrar que na Bahia, fim dos anos 40, quando ele termina seu curso de graduação, que estudou Direito, ele tenta um emprego como professor de geografia e seu primeiro concurso público foi no Ilhéus, não é isso? Naquela época, o ginásio tinha uma importância muito grande, a educação pública, e o concurso público que se fazia para entrar permitiu que ele escreva seu primeiro texto, que foi sua primeira tese, seu primeiro livro publicado, sobre um estudo regional sobre a Bahia. Por que digo isto? Porque já mostra, desde muito jovem, vamos dizer assim, seu interesse por, vamos a pensar, observar seu redor, seu contexto. Então, essa curiosidade inata dele. Era um advogado jovem, mas que já estava muito interessado em observar seu estado da Bahia, do ponto de vista, observá-lo do ponto de vista de sua dinâmica econômica, de sua dinâmica urbana. Havia uma curiosidade, había un olhar curioso, había esa característica, vamos a decir así, que nosotros no sempre decimos de un geógrafo, da observação. Ele tinha isso, da curiosidade e da inquietação de poder contribuir com isso que estava acontecendo em seu entorno. No caso, estado da Bahia. Isto quero dizer porque ele é muito dele. Interessante, é uma inquietação que nem todo jovem tem, era um jovem dos anos 40 nessa época. Então, e isso ele mantém, só que, claro, ele vai depois, com sua trajetória, como o Fábio bem explicou, ele vai enriquecendo esse olhar, vai enriquecendo essa observação, sendo cada vez mais acurada, e, obviamente, vai trazendo todo um conteúdo, diríamos, do que vai absorvendo nas leituras, primeiro da geografia clássica francesa e depois de novas perspectivas, e isto vai enriquecendo muito seu olhar, e vai não só enriquecendo seu olhar, sino permitindo construir, vamos dizer assim,
interpretação sustentada numa teoria, y esto es de un esfuerzo enorme, esa construcción teórica que él se propone a hacer posteriormente, gracias a todas estas leituras, influencias, interlocuciones que él teve en Francia y en los demás países, y sem dúvida eso vai só se enriquecendo ao longo da sua biografia, que é a tua preocupação. Mas eu queria resgatar esta coisa muito de inquietação pessoal que sempre teve, e que também nos leva a que, estando na Bahia, ele também atua como jornalista. E um jornalista, Flávia, tem que ter essa preocupação pelo contexto, pela realidade do que for. Então, isto era muito, diríamos, muito presente nele, e também seu compromisso na Bahia, nos anos 40 e 50, tem a ver justamente com esta inquietação por estar, diríamos, interpretando a história, o que acontece, o contexto. Claro, ele depois o enriquece enormemente com seus estudos, mas isto se mantém até os últimos dias, porque ele consegue sempre buscar uma interpretação do mundo através de uma preocupação teórica, teórico-metodológica, que foi enriquecendo, sem dúvida, ao longo de toda a sua trajetória. E isto tem a ver com sua biografia, sim. Muito interessante, Mônica, se lembrar também o Fábio, né, de obras tão importantes do Milton, né, que de uma certa forma sustentam, né, uma preocupação que ele tinha para além do debate só teórico, né? E alguns críticos, inclusive, vão falar que ele era um geógrafo só da teoria, ele não pisava no mundo. Mas esse trabalho sobre, né, a Bahia, e depois a tese, né, que ele escreve sobre o centro de Salvador, que foi, segundo Maurício de Almeida Abreu, uma das últimas monografias urbanas, e aí não total, mas parcial, né, revela exatamente o quanto que ele estava preocupado também com a empiria, né? E isso aparece, é claro, que depois em outros textos, como no final, O Brasil, né, que é um livro em coautoria com a Maria Laura, mas aparece também na urbanização brasileira. Então, esse descolamento entre teoria e empiria não acontece na obra do Milton. Mas é muito interessante recuperar também o quanto que ele foi influenciado por leituras críticas que estavam, no caso, na França, né, como, por exemplo, com o Michel Rochefort, né, o Yves Lacoste, constituindo lá uma geografia ativa, quando ele vai escrever o papel do geógrafo no Terceiro Mundo, nessa versão primeiro em francês, né, e depois traduzida pela Sandra Lencioni aqui no Brasil em português, né? E é um mundo que vai então se revelando para ele com outras possibilidades para além daquelas que ele tinha visto na GB, né? Que ele foi um dos grandes construtores dessa face nova, inclusive, da GB, né? Aliás, não é por acaso que a GB muda em 78, nesse momento que ele está numa mesa com o Maurício de Almeida Abreu, né? É o momento de retomada dele, de retorno para o Brasil, e é quando ele vem trazer essa geografia com uma preocupação social muito marcada, né? E já com matizes fortes de uma geografia crítica que vai se compondo no caso do brasileiro também, né? O Maurício de Almeida Abreu escreve um memorial de titular em que ele vai exatamente dizer como que foi decepcionante compartilhar aquela mesa com Milton, porque ninguém queria ouvir sobre a geografia norte-americana, essa geografia teorética, cantativa, né? Todo mundo queria ouvir o Milton Santos, lotaram o auditório, tinha pessoas que estavam sentadas nas escadas, então foi um momento ímpar, né, de transformação, desculpem, né, da própria geografia, e que tem a ver com esses diálogos do Milton no exterior, dessas experiências que ele viveu, né, desse mundo que teve interlocuções, né, incríveis, né, e que refletem muito densamente, né, na obra dele, e mostrando essa potência, né, para pensar um mundo também para além da empiria, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, né? Essa geografia que dialogou com tantas áreas do conhecimento e que está posta para além do tempo do Milton, né? Você vê que quando a gente vai, né, na Colômbia, Venezuela, México, né, Argentina, o grande geógrafo sempre lembrado, é claro que há vários outros, né?
o próprio Antônio Carlos Robert Moraes, né? Além de tantos, né, que nós poderíamos aqui elencar, mas o Newton é sempre o nome mais frequente. E ele constrói realmente bases para uma geografia latino-americana, né, até mesmo para pensar a partir de uma perspectiva decolonial, como lembrou, o Fábio. E eu queria exatamente que vocês falassem um pouquinho dessas questões, né, que estão como a possibilidade desse Newton explicando esse mundo para além do final do século XX, né, quando ele nos deixa, né? E como que ele é representativo ainda hoje para nos revelar questões importantes, não só da economia, né? É isso que é fascinante no Milton, né? Ele começa com um debate muito mais econômico, caminha por um mundo que é da urbana, ainda com viés da geografia tradicional, mas depois ele vai para um mundo que é da reflexão sobre a economia, sobre teoria e método, mas também pensando nas várias faces, né, com as quais nós, geógrafos humanos, estamos preocupados, né? Sim. Porque nisso a gente não pode negar. O Milton era muito geógrafo humano, né? Ele não lidou com essa outra parte importante da complexidade do pensamento geográfico. Sí, Júlio, eu penso que, assim como estávamos conversando da importância de sua biografia na transformação do pensamento, na construção de uma trajetória, quando ele está fazendo seu doutorado na França, estamos falando da década de 50, ele está fazendo seu doutorado na França, já há na França um movimento importante de geógrafos franceses que están querendo modificar, mudar, diríamos, o que era a geografía clássica francesa, de uma ordem mais descritiva, não é isso? Mais empírica. Então, sabemos desse movimento e há figuras importantíssimas como Pierre Georges, Jean Tricart, Jean Drèche, enfim, que fazem, diríamos, uma transição da geografia francesa clássica para uma geografia crítica. Eles são os que inauguram, vamos dizer assim, uma geografia crítica na França, e que isto se vai enriquecendo com também um ambiente que há no mundo das ciências sociais, das ciências humanas, e que a geografia também faz parte dessa vamos dizer assim, releitura do como encarar o método, a teoria, a partir, por exemplo, de influências como a matriz marxista. A matriz marxista, o pensamento marxista chega à geografia, no caso da França, com estes autores, e Milton está nesse contexto. Então, esse contexto é importantíssimo para que ele comece também a dialogar, a ter leituras que permitem diríamos, dar un paso do ponto de vista de não exclusivamente fazer trabalhos empíricos, sino também preocupar-se agora por uma construção de uma teoria que enriqueça o olhar sobre a realidade, e a empiria toma outro sentido. Então, este caminho que começa, se vocês, para datar os anos 50, 60, não abandona ele nunca, pelo contrário, este caminho começa a ser, no caso de sua proposta, uma exigência para ele mesmo, permanentemente estudando e permanentemente buscando a construção teórica, e isto que vai diferenciá-lo muito naquela época de outros pensadores. Por isso essa recepção que ele tem, porque é um jovem que volta do exílio, mas com toda uma teoria, com muita leitura, muita erudição, e com uma proposta de interpretar o mundo e o espaço. Então, isto é muito revolucionário, vamos dizer assim, dentro da geografia. Ele vem com a proposta de que a geografia estuda a relação sociedade e espaço. Isto era próprio dos anos 60, 70, e isto significa, do ponto de vista de como entender a disciplina, uma abordagem que exige
uma recomposição do que se estava fazendo até agora. Por isso também esse fascínio, não é isso? Porque se naquele momento, nos anos 70, outra geografia que se estava construindo, que também se chamava geografia nova, que era New Geography, era a partir da base quantitativa, a partir do que significou essa revolução quantitativa que também trouxeram as ciências sociais e a geografia, porque o pensamento abstrato tinha que fazer-se desta maneira, não é isso? A partir de uma comprovação matemática, que isso daria mais seriedade a esta ciência. Bom, que foram concomitantes os dois processos. Só que Milton se forma dentro do que nós chamamos de geografia crítica, desta base marxista importante, com toda esta formação que recebe na França, mas com leituras permanentes que se agregam durante seu periplo, como dice o querido Breno, periplo do exílio em diferentes países. Então ele lê não só franceses, ele também lê aos autores ingleses que estavam na época também fazendo a crítica, como Harvey, Socha, Richard Pitt, David Slater. Ele lê a muitos também do mundo anglo, que aquele momento era muito efervescente, se estavam fazendo todas estas leituras, Dorin Massey, trazendo conceitos que vêm da matriz marxista, mas trazendo-as para a geografia, para discutir o espaço. Fora dos filósofos que também o influenciam, não é isso? Então, quero dizer que é uma construção ontológica e epistemológica que ele se propõe a fazer ao longo de toda a sua trajetória, porque isto começa nos anos 50, 60 e não abandona até os últimos dias. Então, isto quero ressaltar, porque mesmo ele tendo construído essa base teórica nos anos 70, ele está permanentemente revisando isto mesmo que ele constrói. Não é que ele produz uma, vamos dizer assim, uma fórmula e fica tranquilo com essa fórmula para o resto de sua vida. Não, ele produz toda essa construção teórica que permanentemente está querendo revisá-la, e revisá-la a partir de quê? Do seu olhar sobre o mundo, do seu olhar sobre a dinâmica da história. E por isso ele consegue, como é tão atento às transformações do mundo, ele consegue esta preocupação última que você coloca nos anos 80, 90, captar as transformações que o mundo estava evidenciando a partir de toda a transformação do que se chamava a revolução tecnológica da época, pós-segunda guerra e décadas posteriores. Ele não deixava de observar tudo aquilo e queria interpretá-lo a partir do espaço e através de uma teoria do espaço. Então, isto não abandonou nunca. Por isso, até o último minuto, trabalhou e nos ofereceu vários conceitos que inclusive hoje nos permitem explicar o século XXI. Então, não vou continuar porque senão me entusiasmo, mas é importante então dizer, mas é um geógrafo teórico ou empírico? Não, é ambos. Ele nunca abandonou a preocupação por ambos. Ou seja, observar o mundo e suas transformações, as coyunturas, observar as coyunturas e explicá-las, buscar entendê-las a partir de uma teoria, de um sistema conceitual, que também é uma construção, não é isso? Também concordo, Júlio, que ele balanceava bem, balanceava bem entre o empírico e o teórico. Há obras que são mais explicitamente, né, abstratas e tem uma preocupação em uma criação intelectual enfim, mais sofisticada do ponto de vista da abstração, mas tem também vários exemplos, né, de livros em que ele trata também de forma magistral a realidade mais crua que o empírico nos traz, né?
ainda em relação a essas preocupações teóricas dele, tem um autor também que eu mesmo me esqueci de mencionar, mas que na época da formação moveu muita gente e criou uma tradição intelectual no Brasil muito importante, que é o Josué de Castro. Josué de Castro era um médico de formação, mas que optou pela geografia, assim como o professor Milton era advogado de formação, mas optou pela geografia como, enfim, área de atuação acadêmico, intelectual. O Josué de Castro também era filho dessa geografia francesa mais tradicional, mas produziu uma geografia extremamente combativa e aguerrida, mostrando o flagelo da fome nos 2 livros principais dele, né, a Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. Arriscaria dizer, cometendo o erro de ser um pouco, enfim, exagerado, mas o José de Castro corresponde na geografia, para os estudos do terceiro mundo, o que o Frantz Fanon corresponde às ciências sociais, à sociologia e à história. Foram livros muito utilizados para todo o pensamento terceiro-mundista que se desenvolveu no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas por que eu estou lembrando do Josué de Castro? Eu acho que isso também, analogamente, é uma característica da trajetória intelectual do professor Milton Santos. Mesmo tendo essa formação mais tradicional, produziu já de início uma geografia comprometida com os principais problemas do mundo que ele vivia, e essa formação francesa original me parece que é algo que marca ele no sentido de ser algo que ele sempre procurou atualizar criticamente. Vou tentar melhorar esse raciocínio. Ele sempre foi muito preocupado com a epistemologia da geografia. Ele nunca deixou de considerar o que a gente poderia chamar de categorias internas da geografia. Região, o lugar, a paisagem, o território, o meio, que acho que a gente vai falar daqui a pouco. Tem certas palavrinhas que estão no centro do léxico da tradição dos cursos geográficos. Ele sempre foi muito cuidadoso em retomar criticamente essas categorias e transformá-las em conceitos, atualizando elas com os problemas do tempo histórico que ele viveu. E isso que acho que é uma característica também que distingue, e isso explica um pouco a longevidade e a clarividência do pensamento dele. Ele tinha muito claro que, ainda que todo esforço intelectual tenha que ser absolutamente interdisciplinar, a gente tem que ler todas as outras áreas de conhecimento, sobretudo nas ciências sociais, em se tratando da geografia humana. Mas ele era muito cioso de que a geografia tinha uma identidade conceitual, epistemológica, e ele trabalhou a vida inteira um pouco para produzir uma renovação a partir dessas categorias que são consideradas um pouco próprias da geografia. Digo isso porque também os outros grandes autores alguns dos grandes autores da geografia são reconhecidos justamente por terem essa preocupação com a história do pensamento, com a epistemologia, e produziram contribuições originais. Eu vou pedir licença para lembrar 2 grandes nomes. Um daqui, o professor Antônio Carlos Robert Moraes, também um grande geógrafo, que acho que também sempre teve essa preocupação, e outro da geração do professor Milton, o professor Manuel Corrêa de Andrade, sabia tudo das diferentes tradições de pensamento e das diferentes tradições conceituais da geografia. Essa acho que foi também a Mônica já eu vou reforçar um pouco. Essa foi uma das principais ambições do professor Milton Santos, produzir uma teoria da geografia atualizada a partir das nossas categorias internas, em diálogo. Era inalcançável a capacidade dele de se apropriar de debates, autores, conceitos de outras áreas do conhecimento e produzir uma teorização original a partir desse esforço. Eu gosto muito da expressão artesanato intelectual. Ele era um artesão das ideias e dos conceitos e lia muito e sabia se apropriar, e o que é mais difícil ainda, saber apresentar isso para o público de forma coerente, embasada. Acho que essa é uma das características que distingue ele, só para tentar tornar isso um pouco mais objetivo. O livro Natureza do Espaço, de 1996, que é tido como o grande livro teórico dele, em parte
é a busca de algo que ele propôs. No prefácio de um livro que ele organizou junto com esse Jean Tricart, que eu mencionei, em 1958, eles organizam um livro sobre Estudos de Geografia da Bahia, 1958. Nesse prefácio, o professor Milton diz: a geografia é uma filosofia das técnicas, 1958. O livro Natureza do Espaço, de 1996, não é só isso, mas essa ideia de geografia como uma filosofia das técnicas perseguiu ele a vida inteira, ou ele perseguiu essa ideia a vida inteira. Acho que essa é uma das características também singulares que tornam ele um intelectual com o I maiúsculo. Ele levava muito a sério esse artesanato intelectual. Não se entregar a modismos, perseguir ideias que já faziam parte de uma tradição discursiva, óbvio, criticando elas, atualizando elas. Esse esforço de atualizar criticamente as categorias e os conceitos da geografia, essa preocupação epistemológica, talvez seja algo que tenha tornado ele quem ele é também, né? Para além de vários outros predicados, né? Que a gente já falou, acho que vai seguir falando. É interessante a lembrança da Mônica, do Milton como um jornalista, né, que ele foi, Foi. em consequência disso, a preocupação que ele tinha com o contexto, né, Isso. contextualizar, a precisão, mas acho também relevante dizer aqui aos nossos ouvintes que ele também foi um crítico mordaz do jornalismo, falou algumas coisas duras, que a imprensa local atuava muito alimentada por agências internacionais, chegou a dizer que nós, jornalistas, tínhamos uma necessidade grande de eleger pseudo-intelectuais e por aí vai. Acho importante, enfim, a gente saber, sobretudo vindo de quem vem, né? Uma pessoa, um intelectual que também foi, que atuou como jornalista por algum tempo. Enfim, mas voltando aí ao nosso tema, eu queria retomar aqui o rompimento dele, né, com a geografia clássica francesa, e o que vocês disseram, né, com relação à busca que ele tinha com uma geografia que fosse além da mera descrição e da reprodução do conhecimento estabelecido, né, afirmando que a geografia devia assumir um papel ativo na intervenção e transformação da sociedade, né, o que ele acabou propondo, chamando de nova geografia ou geografia crítica. Queria saber de vocês o que ele quis dizer, né, quando afirmou que a disciplina precisava se renovar para atuar na compreensão e na transformação da realidade socioespacial e queria entender também de que forma a visão, né, do Milton dialoga com a disciplina atual, a disciplina hoje. Sim, vamos a decir que esa preocupación está presente en su trayectoria, es una construcción que no acaba, es permanente, y vamos a decir así, todas las propuestas que él faz, que ya estamos comentando, tienen a ver con una contribución a teoría social crítica. Ele o faz a partir do campo específico que é a geografia, mas em diálogo. Então por isso uma contribuição muito original para a teoria social crítica. E por que é importante a construção de uma teoria social crítica? É importante porque para transformar a realidade, como ele diz em alguns momentos, é fundamental ter uma teoria. Não podemos transformar a realidade se não temos uma teoria, porque a teoria que implica aquela pausa para a reflexão, o pensamento, para a construção de uma reflexão, de um pensamento, que exigem um tempo, que exigem uma calma, que é exatamente tudo o contrário a que o mundo nos impõe, que é uma velocidade permanente. O mundo das últimas décadas impõe cada vez mais uma velocidade. Ele sentia desde os anos 60 e 70, essa imposição desse tempo acelerado,
que um tempo acelerado, a aceleração contemporânea, como ele explica muito bem, determina de alguma maneira as nossas vidas. E justamente a produção de uma teoria significa o contrário, significa essa pausa, essa lentidão necessária para observar, refletir y, vamos a decir así, organizar un pensamiento, organizar as ideias, transformá-las em conceitos que vão além das metáforas, porque sempre estamos muito tentados a usar metáforas. E as metáforas podem levar-nos para um caminho bastante distante do que a gente quer explicar, interpretar e transformar. Então, a teoria nos pode ajudar e bastante a organizar o pensamento e, justamente para construir a crítica, organizar o pensamento e fazê-lo a partir de certos conceitos que nos ajudem efetivamente a interpretar o fundo das coisas, o fundo da organização das coisas, que é o mundo. O mundo pode ser uma abstração, é uma abstração. Ele diz, só se realiza, se concretiza nos lugares, mas para fazer toda essa interpretação se precisa de um esforço de abstração que a teoria exige e que nos vai permitir então entender elementos que são do fundo, da explicação mais profunda dessa organização, que pode ser a organização do mundo, a organização social, e que nos mostram as causas de por que as coisas se dão nessa ordem e não em outra. Tudo isso exige um esforço teórico enorme, e que está, diríamos, não dissociado da descrição do mundo, mas que tem que ir junto. Para a transformação do mundo se precisa a construção de teoria. E isso é uma contribuição enorme à teoria social crítica que ele faz a partir da geografia. E por como? O que significa fazê-lo a partir da geografia? E ele diz, bom, é fazê-lo a partir dos conceitos centrais da geografia, ou das categorias centrais. Aí ele vai escolhendo quais são as categorias da geografia que podem permitir contribuir na teoria social crítica em diálogo e facilitar o diálogo, obviamente, com as outras disciplinas, o diálogo interdisciplinar. Aí ele escolhe o espaço, diríamos, vamos dizer assim, como essa categoria central, e a partir de uma proposta ontológica e epistemológica sobre o espaço e as outras categorias associadas, vamos dizer primeiro espaço, chegar a propor um caminho de método, um caminho teórico, para então interpretar a realidade e buscar uma transformação, em diálogo sempre com outras disciplinas. Então, me parece que isto que é muito genuíno dele em toda a sua trajetória, também nos mostra da importância das ciências humanas, das ciências sociais, das humanidades, para a transformação do mundo. E também, um pouco nesse sentido, toda a ação do professor Milton tinha muito a ver com o intelectual que ele era. E essa palavra não é isenta de definições importantes, né? O intelectual é aquele indivíduo que tem um compromisso fundamental com a verdade, tem o compromisso em compreender o período histórico, o tempo histórico em que ele está vivendo, não se adequa a nenhuma organização ou nenhuma instituição, porque no fundo acabam sendo amarras para o pensamento livre. E aqui faço um parênteses. Mas e as universidades? As universidades são instituições, são organizações. Supostamente as universidades públicas são ainda o locus do pensamento livre. É a única organização que ela pode se autocriticar e você não vai sofrer nenhuma sanção por isso, em tese. Em tese. Isso ele mesmo dizia. Os intelectuais
felizmente, aqui no Brasil ainda temos e teremos, com alguma batalha, mas seguiremos tendo, universidades públicas como essa, que nós estamos realizando esse podcast, que permitem que intelectuais como o professor Milton tivessem desenvolvido toda essa trajetória acadêmica que se caracteriza muito por o trabalho intelectual, na melhor acepção da palavra, com o I maiúsculo. E ele era um intelectual, talvez isso seja interessante dizer, tem vários tipos de intelectuais também, né? Tem o mais, o gramsciano, mais, enfim, mais inspirado pelo grande historiador, politólogo italiano Gramsci, que era um intelectual mais até da luta política, no sentido mais, enfim, direto da palavra. O professor Milton, se tinha o Tricart como uma grande referência na geografia, um dos filósofos no marxismo que mais inspirou ele foi um senhor chamado Jean-Paul Sartre. O Sartre é um tipo de intelectual mais isolado, mas um pensador que busca autonomia intelectual, independentemente de qualquer agremiação ou, enfim, organização da qual ele faça parte. Então, o professor Milton tinha essa característica também de ser um batalhador pelas ideias, e ele se dizia um militante, mas um militante das ideias, foi muito mal compreendido por isso, mas enfim, ele era um intelectual com I maiúsculo, tinha todos esses predicados e fazia dessa praxis intelectual a forma de inserção no mundo, né? Nunca diretamente, ele era crítico da atuação de intelectuais na política partidária mais direta, por exemplo. Era um estilo, é óbvio que existem importantíssimos intelectuais que fazem essa luta, digamos, no corpo a corpo da política partidária, mas ele não tinha esse entendimento sobre o papel do intelectual. Por isso que a professora Mônica bem lembrou, toda ação, toda intervenção, para ele, deveria passar primeiro por uma leitura sofisticada do mundo e também um pouco simples, num certo sentido, porque, como intelectual, a ação sem essa leitura que envolva uma teoria, que envolva uma interpretação, que mobilize conceitos, categorias, formas de chaves de interpretação, você não encontra as grandes forças daquilo que está constituído, você não encontra as linhas da história, né? Usar a teoria, no fundo, é uma maneira de você entender a forma com que o mundo está estruturado e até eventualmente tornar ainda mais incisiva, tornar ainda mais sólida essa intervenção, digamos, no nível da política mais prática, mas ele sempre foi muito cuidadoso em relação a isso. Ele tinha total consciência de que, digamos, o papel dele como intelectual era intervir na realidade a partir de uma praxis, de uma prática mais voltada ao trabalho, enfim, de criação de interpretações para a gente entender melhor, para atuar também, mas para, antes disso, entender melhor as mediações, as grandes forças políticas, as formas de estruturação da realidade que é preciso transformar. Acho que isso passa pela função intelectual que ele cumpria, sempre cumpriu. Sabe uma coisa que vocês estão retomando, né, que é muito importante na trajetória do Milton, né, e que vai aparecer já desde o início da sua obra, né, que até por influência do Manuel Corrêa de Andrade, né, que já estava falando de um mundo que era dividido, que o mundo era, né, com hierarquias, que o mundo que tinha sujeitos distintos. E o Milton se preocupou muito com essas desigualdades, né? Falando de hierarquias sociais, mas na obra dele não aparece uma discussão étnica, né? Não fala explicitamente sobre a condição que ele se colocava nesse mundo, e ele não assumiu essa condição como um intelectual preto, né? E sobretudo no mundo da USP, em que havia pouquíssimos, né, professores naquela época, final dos anos do século XX, né? Vamos colocar aí esse período do Milton, que é o finalzinho dos anos 80 e os anos 90, que ele fica aqui conosco, né? Tinha o Capegane Munanga, né? Mas eram pouquíssimos os intelectuais pretos. E ele não se assume nessa posição, diferente do próprio Capelengre, que vai se colocar nessa perspectiva, né?
como que vocês avaliam essa preocupação tão importante do Milton com as desigualdades, com as hierarquias sociais, mas aí não entra essa dimensão que agora para nós é tão fundamental, né? Nós estamos aí discutindo cotas há tanto tempo, nós estamos falando sobre a inserção de pessoas que vêm da escola pública, que em grande parte também de população preta, né, no Brasil. Então, como que vocês avaliam um pouquinho essas dificuldades nessa perspectiva do Milton se colocar muito mais para ler a desigualdade em si, mas não pensar na questão étnica? As desigualdades sempre foram uma preocupação em seus estudos, desde os estudos daquela fase que a gente diz da influência da geografia clássica, os primeiros estudos da Bahia, os primeiros estudos sobre Salvador, já tinham uma preocupação sobre desigualdades a partir dessa perspectiva, dessa leitura. Então, isto está presente e depois com toda a influência de leituras marxistas que vão buscar a explicação das desigualdades produzidas pelo capitalismo de forma coherente y orgánica, vamos a decir así. Todo esto fue una preocupación en las diferentes obras que él escribe. Desigualdades estas que se realizan históricamente con diferentes características. Más de estas desigualdades que podemos decir son desigualdades sociales y económicas, son desigualdades espaciales, desigualdades regionales. Todo esto está presente en su obra. El racismo él vive día a día, vivió día a día en toda su historia pessoal, en su existencia. Entonces él sufría el racismo de diferentes maneras, mas él no tomó este tema como un tema de estudio específico, de pesquisa específico. Él, por toda esta trayectoria que estábamos comentando, teve preocupações pela desigualdade ao longo y justamente buscar as raíces y as causas de esa desigualdad, porque esto se explica históricamente y esto estaba muy claro en la propuesta teórica y metodológica de él. Mas no toma como objeto de estudos desigualdades de bases raciais en sí. Embora, claro, él tem sempre leituras de autores que contribuíram para isto, como Fanon, que lembrou Fábio, enfim, ele lia autores, mas que os colocava em diálogos com a sua proposta de pesquisa y de estudio, son escolias. Él tiene algunos pequeños textos, no porque sean centrais na sua trayectoria, vamos a decir así, de pesquisa, mas tiene algunos pequeños textos, belísimos textos sobre a reflexão da condição do negro no Brasil. Son curtos, pocos, mas belísimos, pela profundidade da reflexão, que é uma reflexão que surge a partir de sua existência e do racismo que ele vive ao longo de sua história. Mas havia uma convicção de parte dele que ele contribuía, vamos dizer assim, com a emancipação y construía contribuía de alguna manera con los demás, haciendo una trayectoria que sea intelectual, que sea reconocida pelo seu propio valor. Y de esto él lo fez con todas las dificultades que significó en la década de 50, 60, 70 y 80 hacer un trabajo intelectual serio. Mas había una convicción de que de esa manera él estaba contribuyendo con otros negros y negras, diríamos, a poder tener esa voz que sea respeitada pela construcción de un pensamiento, pela construcción de una teoría, a partir de la disciplina donde él se
desenvolvia. Então, também é uma contribuição, só que feita de outra maneira. Isto me parece também bastante interessante para refletir, não é isso? É um tema complexo e bastante delicado. Há colegas que estudam isso, talvez seja bom lembrar. Vou lembrar um nome, o professor Antônio Carlos Malaquias Sim. está fazendo doutorado aqui, na geografia humana. De fato, não é um tema de preocupação de pesquisa dele, como a professora Mônica lembrou, e como ele era um acadêmico, um cientista, ele gostava de ser chamado, de ser lembrado, de ser convidado para, enfim, intervir ou fazer palestras a partir daquilo que ele redigiu, a partir das propostas teóricas que ele fez, que foram todas essas das quais a gente já citou aqui algumas vezes. Então, acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante, ele sempre participou também, quando convidado, o movimento negro na década de 90, que começou a ganhar mais corpo na década de 90, aqui na USP, ele sempre que podia, ele ia, participava, tinha essa concepção muito própria que gerava atritos com o movimento negro, mas não era ele era muito, enfim, participativo na medida em que ele podia, enfim, a agenda permitia, porque ele privilegiava o trabalho dele em função das pesquisas que ele historicamente produziu. Há muitas palestras gravadas em que ele fala da questão racial, não tem tantas coisas escritas, e vou correr o risco de... Mas a questão racial aparece quando ele fala do tema da cidadania, o que ele chamou de cidadanias mutiladas. A chave de interpretação para a questão racial era muito, muito objetivamente, talvez sinteticamente demais falando, a questão da cidadania era o grande conceito que ele utilizou para também identificar todos os problemas da pobreza que envolvia também a população negra. Mas então é isso. Não é um tema simples na trajetória dele, porque é um pouco paradoxal. Mas ele, se eu me lembro bem também, ele gostava de ser convidado por aquilo que ele produzia como intelectual, e não em função da cor de pele dele. Ele dizia isso também, né? Que pode soar como algo, enfim, algum não engajamento, algum não... Mas era o contrário, ele era muito compromissado com essa luta toda, só que ele tinha uma forma particular de intervir, de participar dessa luta. E não, como o Fábio falou, não se furtava a falar sobre o assunto quando em estado, né? Até vou fazer aqui uma provocação, retomando uma participação que ele fez no programa Roda Viva, em 1997, ele fala bastante sobre isso, né? E até uma das coisas que ele fala, Fábio, justamente tem relação com a questão da cidadania, né? Ele diz que no Brasil a cidadania não havia se completado para a população negra, ele diz nesse programa, né? Colocada como mais ou menos cidadã, não importando a consciência ou o conhecimento obtido por individualidades negras. E, segundo ele, o negro era alguém tratado como inferior e não havia notícia clara de que a sociedade brasileira desejava mudar essa situação. Dessa forma, e ele vai estar falando também sobre política de cotas, né? Cotas, segundo ele, para ele tinha a ver com o Brasil, com o que o Brasil desejava fazer com a população negra. E aí eu queria, enfim, fazer uma provocação para vocês, né? O que o Brasil fez com essa população negra nos últimos 20 anos, olhando para isso? E se vocês conseguem imaginar como o Milton veria as transformações, né, que a gente vem assistindo nas universidades nos últimos anos. Imagino que ele veria com muita emoção. Com muita emoção. É uma emoção que ele a expressava com seus olhares, com seus sorrisos, com sua generosidade. Para muitos colegas,
muitos alunos, muitos amigos, familiares, diríamos, ele era essa pessoa amorosa. Então, essa pessoa amorosa, não só para seus mais próximos, mas para justamente esse mundo olhado a partir dos que mais sofrem. A população negra é uma das que mais sofre em nosso mundo contemporâneo e em nosso continente. E ele olhava a partir daí. Olhava o mundo a partir dos que mais sofrem. E por isso tinha também vamos dizer assim, essa posição amorosa de olhar a essa população. Claro, não estou dizendo com isto que se expressa tudo em palavras, mas sí se expresa en opções políticas, en opções teóricas e em atitudes. Então, ele assim o demonstrava permanentemente em sua vida pessoal, mas por isso estaria muito, muito emocionado. A possibilidade de hoje ver uma universidade, uma sala de aula como a que temos hoje na USP e em outras universidades brasileiras, imagino, mas esta sala de aula que nós vemos na USP, com jovens estudantes, meninos e meninas que vêm da periferia, que vêm independentemente de sua cor, estão aqui presentes, estudando, graças à política de cotas, graças a outras políticas sociais que foram no Brasil sendo, vamos dizer, instaladas e estabelecidas. E isto faz com que temos uma universidade muito mais inclusiva, essa palavra que se usa agora, não é isso? Isto daria uma grande emoção a ele, porque sem dúvida isto mostra que há, vamos dizer assim, uma cidadania que pode ir caminho a uma maior completude, aunque sabemos que isso é uma utopia, não é isso? Mas pensando naquele momento que ele fez uma entrevista e que essa cidadania estava mutilada dessa maneira, bom, bastantes caminhos se realizaram a partir de políticas públicas nestes 30 anos, nestes 20 anos e na universidade em particular, para que novas vozes possam ter protagonismo na universidade. E isto, com certeza, daria uma alegria enorme ao professor. Eu também não teria muito a acrescentar, mas uma das preocupações que eu lembro que ele tinha também era de de pensar e cuidar da questão negra no Brasil, não importando modelos, né? Eu lembro que ele era muito preocupado com o que vinha dos Estados Unidos, eu não vou saber melhorar muito esse argumento, mas a gente teria que criar um modelo brasileiro de enfrentamento dessa questão, porque obviamente tem diferenças muito grandes entre a sociedade norte-americana e a sociedade brasileira. O movimento negro norte-americano já se havia consolidado e já se haviam, enfim, surgido lideranças importantíssimas, mas mesmo assim ele era muito cuidadoso em produzir, em chamar a atenção para a necessidade de se produzir uma forma. Ele usava muito a palavra nacional para se cuidar da questão negra no Brasil. Acho que essa é uma diferença importante. Me lembro dele falar também, tem registro disso, né? Quando o senhor, como que o senhor... Ele falava da ambiência familiar, que ele teve uma ambiência familiar, entre aspas ou sem aspas, privilegiada. Os pais dele eram professores, numa época em que professor ginasial tinha, enfim, uma remuneração e um prestígio social enormes. Então, ele também teve essa... É um dado importante da biografia dele em relação a isso. E certamente estaria muito feliz pelos avanços, ainda que não lineares. Tem retrocessos junto com avanços, mas muita coisa mudou para bem em relação a toda sorte de ações afirmativas
a gente teve a felicidade e temos um governo progressista na esfera federal hoje e tivemos desde o começo do século, né, políticas muito claras nesse sentido. No nível estadual, muito menos, mas aqui na Universidade de São Paulo também houve avanços. É possível identificar, insisto, né, ainda que aquém do que talvez seja o necessário, mas certamente ele ficaria muito, muito contente e estaria contribuindo da forma com que ele julgasse a mais adequada, né? Certamente ele estaria contribuindo para que esses avanços seguissem se dando, né? Uma das coisas importantes, né, que nós já discutimos de uma certa maneira, né, nesse debate nosso, né, foi exatamente o quanto que o Milton permitiu pensar questões tão relevantes nesse momento agora, desses anos 20 do século 21. E nós temos aí, por exemplo, um estudo feito pela professora Maria Laura Silveira, que era sobre os dois circuitos da economia, que rejuvenesceram os debates lá dos anos 70 do Milton, né? Ele escreve também um outro livro, Sim. também em francês originalmente, né? L'Espace Partagé, e que é depois traduzido para o português. E o debate original falava exatamente, é claro que numa leitura bastante simplista, né? De dois circuitos, um mais formal e um mais informal. E Maria Laura vai fazer exatamente uma análise do sistema bancário, né, como que articula esse mundo que é da informalidade, como que esses dois circuitos não estão assim tão separados. E é uma grande inovação para pensar nesses microcréditos, nessas formas, né, que se colocaram de maneira contundente já no final do século XX, né, mas que a Maria Laura pôde ver, né, de uma maneira muito mais nítida depois no século XXI, né, e que o Milton não teve tempo para poder avançar nessas leituras, né. A vantagem de nós sermos orientadores, né, Fábio, Mônica, é que a gente pode ver muitas das nossas sementes depois desenvolvidas nas pesquisas dos nossos Isso. alunos, né, que depois se transformam em grandes intelectuais. E no caso, então, da Maria Laura, houve essa possibilidade de atualizar o debate do Milton para esse momento mais contemporâneo e superar até mesmo uma visão mais estruturalista dos dois circuitos, né? Para uma visão muito mais complexificadora da realidade. Vocês conseguem capturar outros pesquisadores, outras leituras que estão sendo feitas hoje no Brasil ou fora, né, na América Latina em geral, né, que nos ajudem a atualizar também esse pensamento do Newton, utilizando, por exemplo, os debates dele de prótese, de verticalidades, horizontalidades, como que esse pensamento estava de uma certa maneira lá no Milton e agora se apresenta de uma maneira renovada na voz desses novos pesquisadores, novos como nós, né? Já temos aí, quem sabe, 30 anos de experiência, e que estão aí se colocando numa perspectiva mais madura para ler essas dificuldades enormes de compreensão da empiria, né? A empiria é um universo louco, né, que a gente tem que recortar. E aí é claro que a partir da teoria. Então, como que vocês veem essa atualização do pensamento do Milton? Posso fazer até um adendo? Claro. Falando de globalização também, né? Que eu sei que era um assunto bastante relevante para Uhum. ele. É, Mas parece-me que aquele processo de globalização que era criticado pelo Milton vem sofrendo aí reveses, né, nos tempos mais recentes, com os refluxos migratórios, nacionalismo, xenofobia, racismo, tentativa de fechamento de mercados, né? Então, o que era específico daquele processo de globalização criticado por ele e falando sobre uma possibilidade de uma outra globalização, né, que ele pedia, proposta por ele, quanto que ela estaria também distante do que a gente vive hoje, né, do nosso mundo atual. Pensando começando pela teoria dos dois circuitos da economia urbana, né? Muito bem lembrado, Júlio, porque foi esse livro, que é de 1976, originalmente publicado na França, foi o livro que projetou ele no cenário intelectual internacional. Ele se torna, no pensamento urbano, de uma maneira geral, e nas ciências sociais, um intelectual brasileiro exilado na França, muito conhecido. Acho que é importante lembrar disso de início.
Acho que é importante lembrar também desse artesanato intelectual que ele faz. Em cada um dos livros dele é possível identificar alguns debates que ele se propõe a fazer. E esse livro, O Espaço Dividido, é um debate com todas as teorias do desenvolvimento, subdesenvolvimento, e um debate com a chamada teoria da dependência, que é tida como a primeira grande expressão genuína de parte da intelectualidade latino-americana. A teoria da dependência foi fundamentalmente pensada por intelectuais latino-americanos, alguns dos quais estavam pensando a informalidade ou a marginalidade, Aníbal Quijano, enfim, o ex-presidente, innombrable. Então, acho que é importante, já nesse livro aparece muito isso, que é esse artesanato intelectual. Ele tem uma capacidade de leitura daquilo que está sendo escrito nas ciências sociais naquele período, naquela época, faz uma interpretação daquilo para criar o que ele deu o nome de teoria dos dois circuitos da economia urbana. É muito também, e isso é de uma ambição intelectual enorme, mas no fundo é uma tentativa de contraposição a toda a ideia do setor formal e informal, que era uma ideia muito trabalhada por intelectuais importantes, mas era também uma ideia fomentada por instituições multilaterais internacionais, Organização Internacional do Trabalho, Banco Mundial. Então, essa originalidade dele deriva em grande parte vou chamar de brigas, no sentido intelectual da palavra, né? Mas desses embates que ele propôs para produzir algo que fosse explicativo, transformador da realidade, mas também sempre muito original. E por esses motivos todos, a solidez do que ele propôs está dando resultados até hoje, como você bem lembrou. Há várias atualizações da teoria dos dois circuitos, porque é óbvio, ele mesmo sabia disso, e ele mesmo, no final da vida, era uma preocupação dele voltar a trabalhar com essa teoria, porque de fato, no fundo, é uma teoria que explica também as desigualdades nas cidades dos países do terceiro mundo. É o primeiro livro que explica fora dos cânones intelectuais europeus. Ele critica muito, todos os grandes autores da geografia urbana eram fundamentalmente europeus e norte-americanos. Ele critica todos esses autores para produzir uma teoria original colada à nossa realidade periférica e latino-americana, daí esse grande diálogo com a teoria da dependência também, esses grandes autores latino-americanos, e dada a solidez do que ele propôs, tranquilamente operacionalizável e atualizável. É óbvio que toda leitura daquilo que foi proposto na década de 70 deve ser crítica também, mas tem uma infeliz solidez o que ele propôs, porque a desigualdade, alguns tipos de desigualdade aumentaram. O circuito inferior segue se reproduzindo. A pobreza que está na base da formação do circuito inferior é uma realidade dos nossos países. Então, você lembrou da professora Maria Laura, a professora Marina Montenegro, aqui no nosso departamento, e há uma série de outros autores, uma colega nossa do CDPLAR, uma economista, que me fugiu o nome agora. Cibele Diniz é uma economista que trabalha com temas, enfim, da localização, da chamada economia espacial. Ela é uma leitora e utilizadora da teoria dos dois circuitos. Seria impossível elencar colegas que estão trabalhando hoje com essa teoria, mas acho que isso tudo deriva dessa capacidade intelectual dele de ter proposto algo que, ainda que tenha tido uma origem num contexto histórico, dada essa solidez do que foi proposto, segue e tragicamente segue sendo atual, porque a pobreza segue existindo. Então sempre vai haver circuito inferior, sempre vai haver desigualdade de renda que obriga as pessoas a terem subemprego e terem um consumo até aquém das suas necessidades de dignidade mínima, né? Então, também pela trágica atualidade do que ele propôs. Sim, eu também agregaria esta preocupação de Flávia sobre a globalização e uma outra globalização, esta leitura crítica que ele faz à globalização com todo o arsenal conceitual, não é isso do qual estamos falando? Então ele faz essa crítica à globalização e
sobretudo do ponto de vista de sua perversidade, e sempre com a, vamos a decir así, a intención de ver posibilidades de uma outra globalização, porque há um pensamento dialético em toda a sua obra. Então, quando ele faz a crítica à globalização, também vê as possibilidades de um outro mundo. O do chamado período popular da história, que diríamos essa expressão que ele utiliza para dizer, bom, são os pobres os que vão ser os protagonistas da transformação de uma história nova, do ponto de vista de uma história onde todos caibamos com a dignidade humana que todos merecemos. Esto es una construcción histórica. Ele hoje, diríamos, mantería toda esta crítica al mundo contemporáneo, que son cuántas décadas del século XXI que él no consiguió observar, más que me parece que toda su propuesta teórica continúa vigente para entender esta globalización como se da en este momento histórico, en esta década, estamos comenzando nuestra tercera década, eso, mas seus conceitos nos ayudan. Seus conceitos nos ayudan a entender esa perversidade que se mantém, aparecen nuevos conteúdos, nessa perversidade aparecen nuevos conteúdos, todo o tema do avanço das novas tecnologias de informação, nos trazem muitas contradições nestas últimas décadas. Tudo isto, a teoria que ele nos deixa, nos permite que a gente analise essas contradições, analise a dialética dessas relações, e, de fato, nós temos já muitas teses e dissertações produzidas sobre este medio técnico científico informacional, como ele denomina, que es un concepto como disculpa, Julio lembró, central porque nos permite entender las características de un medio geográfico contemporáneo y nos permite operacionalizar justamente estas características y estas contradições, estas dialéticas. Então, há um arsenal de conceitos que hoje nos ajudam. Por exemplo, verticalidade, horizontalidade, tecnosfera e psicosfera. São conceitos, sistema de conceitos que derivan de sua teoria, que ele nos deixa, que nos permitem analisar estas contradições e esta globalização hoje que continua mostrando enormes contradições, enormes perversidades. Y dentro de esas perversidades, esas contradicciones, tenemos que lembrar de otra categoría central que está na sua proposta, que é da formação socioespacial. Porque a formação socioespacial, quando a gente pensa em bases nacionais, que é uma escala que ele nunca deixa de pensar, se pensamos a formação socioespacial em bases nacionais, vamos ver que essa globalização hoje, como era nos anos 90, nunca deixou de ser também nacional. Ou seja, as formações socioespaciais organizadas historicamente em bases nacionais têm suas especificidades, têm seus interesses, têm seus projetos e, em alguns casos, são projetos imperiais, hegemônicos. E toda esta disputa que hoje estamos observando no mundo contemporâneo em relação a uma globalização que se extende do ponto de vista dos fluxos de informação e dos fluxos financeiros. Continua a existir essa globalização que se extende intensamente a través de fluxos financeiros e fluxos informacionais, mas comandados por grandes motores que são grandes empresas, grandes conglomerados. Estos intereses hegemónicos, que podemos decir así, son económicos y son políticos también. Mas, por otro lado, si esto tende a mundializar, a globalizar os movimentos, también há cada vez más tendencias a criminalizar o que é nacional. Só observar o genocidio de Gaza, só observar o povo palestino que quer ter uma nação em que não deixam que a tenha. Então, isto é de uma contradição brutal.
Então, uma globalização que se aprofunda em certas, vamos dizer assim, tendencias, más que, por otro lado, no quer que esas formas históricas que son de base nacional, que decimos formaciones socioespaciais, tengan algún tipo de protagonismo. Entonces, há umas contradições e umas violências hoje que podem ser explicadas a partir de sua proposta, e uma outra globalização também continua como possibilidade, apesar de todas estas atrocidades. E tem uma, a que mais hoje nos incomoda, não é isso? Talvez por sua crueldade, mas há tantas outras. E como pensar uma outra globalização? E aí, de novo, seus conceitos nos ajudam, porque o fato de pensar em verticalidades e horizontalidades como um par dialético que moviliza nosso cotidiano, nossa vida cotidiana, nossa construção de espaço e de sociedade, essa verticalidades e horizontalidades que estão em permanente, vamos dizer assim, enfrentamento ou disputa, vamos dizer assim, são as que explicam também a beleza de nossos jovens na periferia fazendo tantas coisas hoje. Nos jovens na periferia usando as redes digitais de uma maneira transformadora também. Então, toda essa dialética está posta e a gente tem que ir permanentemente a través de uma análise com uma observação acurada, vamos dizer assim, fazê-la, porque isto nos permite também ter, me parece que isto é uma coisa que Milton me parece que sempre teve uma visão da história com esperança. Uma visão da história do mundo, quando digo da história social, não é isso do mundo, esse mundo em permanente movimento, ele sempre teve essa visão, essa leitura, vamos dizer assim, para usar uma palavra, com esperança da possível transformação. E isso há que buscarlo nas antecipações, no que já hoje podemos observar com certas movilizações, atitudes, iniciativas. Então, por uma outra globalização continua vigente. Eu queria muito, muito agradecer essa tarde maravilhosa que nós tivemos. Inicialmente a Flávia Lima, desculpem, que aqui representou a Folha de São Paulo, nesse convênio que nós temos da Folha com a FEFELESH, coordenando esse podcast, Intérpretes do Brasil Contemporâneo, mas principalmente o professor Fábio Contel e a professora Mônica Arroio, que nos brindaram com essas sementes importantes que são necessárias ainda plantar nesse nosso mundo, que o Milton construiu para ler esse Brasil contemporâneo, essa América Latina contemporânea, esse mundo contemporâneo. Muito, muito obrigado. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigada, Flávia. Foi uma importante homenagem, me parece, ao professor que vocês propiciaram. Obrigada. Agradeço também ao Júlio e à Flávia pela gentileza do convite e também pela proposta de discussões tão importantes, tão oportunas para esse mundo que a gente precisa, estar atento em como interpretar para tentar ajudar a transformar ele, né? Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje aprendendo com vocês. Obrigada.